Uma menina, entediada, à beira do lago, segue um coelho apressado e, sem perceber, atravessa o limite entre o mundo conhecido e um território de sombras, paradoxos e enigmas. Alice, personagem de Lewis Carroll, não vive apenas uma aventura fantástica. Ela encarna diante de nossos olhos a jornada da psique quando se abre ao inconsciente. Cada passo dela é uma metáfora, cada encontro um espelho da alma. A toca do coelho é a descida ao subterrâneo da mente. Os jogos de lógica e absurdo são o colapso das certezas do ego. Os personagens que surgem, ora hostis, ora sábios, representam forças interiores que habitam em todos nós. O País das Maravilhas é, acima de tudo, o território do inconsciente coletivo. E Alice somos nós, chamados a atravessar o caos para descobrir quem realmente somos. O chamado da aventura sempre chega de modo inesperado. Para Alice, foi a visão de um coelho ansioso, correndo contra o tempo. Ela o segue sem entender por quê. É assim também em nossas vidas. Algo nos inquieta, algo escapa do controle do ego e nos empurra para fora da rotina. A queda interminável pela toca simboliza esse mergulho inconsciente. Um espaço sem chão, onde as referências conhecidas se perdem. É a travessia para dentro de nós mesmos. Alice cresce e encolhe diante das poções e bolos mágicos. Quem de nós nunca se sentiu assim? Ora maior do que realmente é, tomado por ilusões de grandeza, ora pequeno e frágil, esmagado pela própria insignificância. Jung diria que são momentos em que o ego se desequilibra diante das forças do inconsciente. Essas mudanças de tamanho não são apenas brincadeiras lógicas. Elas são metáforas da crise de identidade, da oscilação entre imaturidade e amadurecimento. Alice precisa aprender a reconhecer a medida de si mesma. No caminho surgem figuras excêntricas. Cada uma delas é um arquétipo, uma parte da psique que se manifesta em forma caricata. O gato sorridente e enigmático lembra-nos da voz interior que aparece e desaparece, mas que sempre aponta a direção. Ele é um guia, mensageiro do self. O chapeleiro maluco quebra a lógica racional, lembrando que nem sempre é pela razão que encontramos sentido. A rainha de copas é a sombra em seu aspecto mais violento. Impulsiva, autoritária, dominada pela fúria, ela mostra a Alice o que acontece quando o poder psíquico não é integrado, mas explode em tirania. Todo o País das Maravilhas é regido pelo nonsense, o absurdo. Nada obedece à lógica. Para Jung, esse absurdo é o próprio material dos sonhos, que fala por imagens e paradoxos. Alice aprende a atravessar esse labirinto caótico sem se perder de si.
E há ainda o espelho. Ele é mais do que um objeto. O espelho é um portal. É a fronteira que separa a imagem externa socialmente moldada daquilo que somos no fundo da alma. Ao atravessá-lo, Alice se vê diante de um mundo invertido, onde tudo parece ao contrário. Assim é também quando olhamos para dentro de nós mesmos. As certezas se desfazem e o que acreditávamos ser já não corresponde ao reflexo que retorna. O espelho na linguagem junguiana é o encontro com a própria imagem interior, o arquétipo que nos desafia a integrar sombra e luz. Se você chegou até aqui e estiver gostando, dê o seu like ou se inscreva neste canal. Assim, meus vídeos ficam mais fáceis de chegar até aqueles que se interessam por este conteúdo. Mas vamos continuar. O espelho é o encontro com a própria imagem interior, mas Alice é apenas uma menina. Sua travessia não conclui o processo de individuação. Ela desperta sem se tornar plena, sem unir todos os fragmentos. Ainda assim, sua jornada aponta o caminho. O mergulho no inconsciente, o confronto com paradoxos, o reconhecimento da sombra e o vislumbre da sabedoria interior. É como um sonho da humanidade sobre o próprio crescimento psíquico. Alice não chega ao self, mas nos mostra que é possível buscá-lo. E que a individuação começa justamente quando aceitamos atravessar o espelho. Entretanto, Alice não é uma menina passiva diante do absurdo. Ao contrário, ela fala o que pensa, contesta, ousa questionar a lógica dos adultos e não se deixa intimidar pelas figuras de autoridade. Sua curiosidade e coragem revelam uma personalidade que não se conforma em aceitar o mundo tal como é, como lhe é apresentado. Na linguagem da tipologia junguiana, Alice se aproxima do tipo intuitivo, extrovertido, apoiado pela função pensamento. É sua intuição que a faz seguir o coelho sem hesitar, mergulhar em territórios desconhecidos, sendo receptiva ao extraordinário. Mas é também o pensamento que lhe dá clareza para argumentar, confrontar o nonsense e sustentar sua própria lógica, mesmo em meio ao caos. Porém, a sensação para ela é frágil. Alice pouco se prende ao concreto ou ao detalhe físico, e o sentimento aparece, mas não como guia principal, e sim mais como lampejos de humanidade em meio à aventura. Assim, a força de Alice está em sua abertura ao novo e em sua coragem de afirmar a própria voz. Essa combinação a protege diante das forças arquetípicas para encontrar no País das Maravilhas, mantendo aceso um núcleo de identidade em formação. Encerramos aqui. Mas antes disso, quero deixar uma pergunta para o seu comentário logo abaixo. Por acaso, quando bem mais jovem ou criança, ao assistir Alice no País das Maravilhas,
Você podia imaginar que por trás de um desenho animado haveria tantos simbolismos? Deixe o seu comentário. Até o próximo encontro.